Vamos começar então? Abra o seu inário na página 38, o primeiro inário. Primeiro inário, página 38. Vamos falar com Deus que nós chegamos aqui, né? Eis-me aqui no teu santuário, eis-me aqui na tua presença para te ouvir, Senhor, Senhor. Eis-me aqui, Senhor dos senhores, eis-me aqui na tua presença, por amor a ti, Senhor, Senhor, pois tu és o arrimo da minha sorte, a minha rocha, a minha salvação, a minha força, o meu escudo, eis-me aqui. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, tu disseste: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ah, meu Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a tua voz, porque de certo modo nós já ouvimos, porque se aqui nós estamos, é porque é graças ao Senhor que nos atraiu com cordas de misericórdia, como está escrito: pois que com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Meu Deus, nós abrimos a porta do nosso coração e te convidamos a entrar nele nessa tarde. Venha fazer morada em nós. Pai, nós estamos aqui para te louvar, para buscar a tua presença, para invocar o teu poder sobre a nossa vida. Envolva-nos com o teu Espírito Santo. Dirige esse culto, meu Pai, e que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor falando em cada coração. Amém. Amém. Eu quero mais e mais de Cristo. Essa música acho que não está no teu inário. Eu quero mais do teu poder. Eu quero mais. Diz para ele que você quer mais da presença dele. Presença. Eu quero mais do teu viver. De novo. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Amém. Gente, a vida nesse mundo não é fácil, né? Jesus falou: no mundo tereis aflições. Então Jesus avisou que nós íamos ter aflições, que nós íamos ter momentos difíceis, mas ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No Salmo 55, abra sua Bíblia no Salmo 55, por favor. É no meio da Bíblia, tá? Salmo 55 é bem no meio da Bíblia. No versículo 22, Salmo 55, deixa-me ver, versículo 22. Achou? Todo mundo encontrou? Salmo 55, versículo 22. Se alguém precisar de copinho para beber água, pega o copinho comigo e guarda ele, que tem pouco, tá? Por isso que não tem lá dentro.
Encontraram Salmo 55? A gente pode ler? Salmo 55, 22, diz assim, ó: lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. O que está dizendo aqui? Que a gente não pode ficar remoendo as coisas. Não posso ficar remoendo as coisas que acontecem. Eu tenho que colocar na mão de Deus. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Eu tenho que colocar as coisas que acontecem, que me aborrecem, que me chateia, na mão de Deus. Eu não tenho que ficar remoendo isso. Por que Deus fala isso? Porque Ele sabe que o ser humano não tem estrutura para ficar remoendo as coisas. Se você fica remoendo aquilo ali, aquilo te deixa doente. Deus sabe disso. Então Ele fala: lança sobre mim que eu vou resolver. Não aceita carregar fardo. Se você aceitar carregar o fardo, por menor que seja, aquilo vai acabar com você, entendeu? Então, seja lá o que estiver aborrecendo, se for uma doença, a gente tem que lançar sobre Jesus. Se for alguma maldição com que alguém te amaldiçoou, né? Porque às vezes você conversa com uma pessoa que não gosta de você, briga, e a pessoa fala uma coisa ruim a seu respeito, né? Te manda para o lugar tal, né? Lança uma maldição. Lança aquilo sobre Jesus, não segura aquilo, não fica remoendo aquela coisa. O mal que te fizeram, você não pode ficar remoendo aquilo ali. Jesus, Ele ofereceu para levar o nosso fardo, o nosso peso, né? Aquilo que pesa sobre a sua cabeça, Ele quer levar. Então está escrito: lança sobre o Senhor. A gente só vai desfrutar daquilo que Deus tem para a gente, daquela vida de paz, tranquila, né? Se a gente aprender isso. Fez alguma coisa ruim, alguém fez alguma coisa ruim com você, falou que não devia, te chateou, te magoou, o que você tem que fazer? Pegar e lançar sobre Jesus. Meu Deus, eu entrego na tua mão. Eu não vou ficar com raiva do fulano, eu não vou levar isso para casa, entendeu? Também não vou responder à altura. Eu entrego na tua mão, o Senhor vai dar cabo disso aí. E Deus alivia a gente, né? Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado. E Ele fez uma promessa: eu vos aliviarei. Então isso é um mandamento. Ele falou: vinde a mim. É mandamento de Deus. E a gente às vezes deixa de cumprir esse mandamento. Às vezes acontece alguma coisa, você não vai a Jesus, você fica remoendo aquilo ali, você guarda aquela mágoa no coração, você fica chateado com a pessoa, mas você não vai a Deus. Ele falou: vinde a mim. É uma ordem. Se a gente está cansado de lutar, só tem desgosto na vida, a gente está vivendo oprimido por algum mal, está sobrecarregado de preocupação, cheio de cuidado, né? O que nós temos que fazer? Ir a Jesus, ir a Ele, e Ele garante: eu vos aliviarei. Então tem problema? Entra em oração, conversa com Deus. Ele prometeu aliviar a gente, né? Voltando aqui no Salmo 22, fala: lança o teu fardo sobre o Senhor. O que é lançar o fardo? Como é que eu faço isso? Que às vezes a gente lê lá, né? Bom, eu estou cheio de fardo, cheio de coisa de preocupação, de aborrecimento, de trabalho, né? Lança o teu fardo. Como é que eu faço isso aí? Tem Bíblia que está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor. Tem tradução que fala assim, né? A minha tradução aqui fala: lança o teu fardo. Mas o cuidado é aquela preocupação, né? Como é que eu faço para fazer isso? Eu tenho que invocar a presença de Deus, abrir o meu coração e contar para Ele tudo que está me aborrecendo. Meu Deus, eu estou chateado, fulano fez isso, fulano está vivendo assim, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Você tem que abrir o coração com Deus, contar para Ele o que está acontecendo e entregar na mão dele. Falar: eu vou colocar tudo na mão do Senhor. O Senhor prometeu me aliviar, eu não quero mais pensar nisso. Entrega para Deus e não pega de volta não. Tem gente que fala que entregou para Deus, mas está sempre remoendo aquela mesma coisa. Fulano fez uma maldade, a pessoa: eu entreguei para Deus, mas está sempre remoendo, sempre lembrando: mas aquilo ali, não posso ser assim. Se eu coloquei na mão de Deus, acabou. É Deus que vai dar a resposta, Ele vai resolver, né? Está escrito aqui: Ele te susterá, Ele vai te fortalecer. Jesus prometeu que Ele próprio ia aliviar o nosso peso. Então é só a gente transferir a nossa preocupação para Ele. O resto Deus faz. Entenderam isso aí?
Lança o teu cuidado sobre o Senhor, lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te susterá. Você tem que marcar isso aí. Sempre que vier uma chateação, um aborrecimento, lembra disso: eu vou lançar o meu fardo sobre Deus, e Ele prometeu me suster, Ele vai dar a resposta, Ele vai dar a providência, Ele vai o quê? Nunca permitir que o justo seja abalado. Quem que é justo? Aquele que pratica a palavra. Se você praticar o mandamento dele, que é esse aí, colocar na mão dele o que te aborrece, ele prometeu, não vai permitir que você seja abalado. Então só compete a gente ficar firme na promessa de Deus. Amém? Vamos cantar? Abra o seu hinário na página 41. A Leda vai cantar para a gente. Firme nas promessas. Página 41, firme nas promessas de Deus. Vem a Leda cantar para a gente aqui. É o hinário 1. É o primeiro hinário. E que isso vai depois para o YouTube. Vocês ficam aqui pertinho aqui, ó. Vamos. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo a tempestade a me consternar, pelo verbo eterno eu de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegra em mim na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Tá. Obrigado. Vamos para o Salmo 27 agora, por favor. Salmo 27, versículo 14. A Escritura diz assim, ó: espera no Senhor. Espera no Senhor. Está aflito, está com problema, tem alguma coisa séria te preocupando? Espera no Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Então quer dizer, nós temos que esperar, mas com ânimo. Não é ficar desanimado. Às vezes a pessoa está passando por um problema e ela fica cabisbaixa, fica, mocoronga. Não, é com ânimo. É animar. Por que a gente tem que ter ânimo, né? O que está falando aqui? Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. A gente tem que ter ânimo por quê? Porque a gente conhece o nosso Deus. Não há coisa impossível para Ele.
e ele falou: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então nós temos essa confiança em Deus. Não tem por que ficar triste, não tem por que ficar cabisbaixo se coisas ruins estão acontecendo. Nós temos o que? Colocar na mão de Deus, animar o nosso coração e esperar nele, porque ele vai fazer aquilo que ele prometeu, certo? Deus não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Lembra sempre disso, está escrito em Números 23, 19. Sempre que você tiver um problema qualquer, lembra disso, Deus não é homem para mentir. Se ele falou que ele resolve, ele resolve, né? Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo ele dito não fará, ou havendo falado não cumprirá, então pode ter essa certeza, aquilo que Deus falou, ele vai cumprir, ele vai fazer. Eu não preciso ficar preocupado, eu não preciso ficar chateado, eu posso ficar tranquilo, eu posso ter certeza que ele vai cumprir o que ele falou, né? A palavra de Deus, ela diz que nós temos que servir a Deus com alegria, e não com ressentimento no coração, não com mágoa. Às vezes a gente, né, todo mundo fala, não, eu sou de Deus, mas a pessoa fica com a mágoa no coração, fica ressentido contra alguém que fez alguma coisa. Não pode ficar. A gente tem que, para servir a Deus, você tem que servir com alegria. Deus não aceita você entrar na presença dele com mágoa, com ressentimento, com raiva de alguém. Não, Deus não aceita. Se tem alguma coisa desse tipo no coração, eu estou com raiva, fulano fez uma coisa assim, me atrapalhou, me prejudicou, me chateou, estou magoado com alguém, o que eu tenho que fazer? Eu vou primeiro orar a Deus e pedir perdão. Limpa o meu coração, eu não quero isso no meu coração, eu vou tirar para fora aquilo ali. Coloca aquele fardo na mão de Deus. Depois disso, então sim, você pode servir a Ele com alegria, né? Você pode buscar a bênção que Ele vai te dar. Não tem esse negócio de você ficar segurando mágoa, segurando ressentimento, não. Porque se você deixar isso vai destruir a sua felicidade. O diabo, ele é tão pernicioso que ele era um anjo, né? Você sabe que o demônio, Satanás, era um anjo, e ele foi feito com mais capacidade do que o ser humano. Ele tem uma capacidade muito grande, né? E a gente não tem essa capacidade para enfrentar as forças do mal por a gente mesmo, ninguém tem. Mas na hora que você se liga em Deus, então o poder de Deus vem e faz de você o que? Uma tocha viva, né? Está escrito isso, que Deus faz dos servos dele labareda de fogo. Então na hora que nós estamos ligados na palavra de Deus, nós somos uma labareda de fogo, que o demônio não resiste. Isso é Deus que fala, né? Deixa eu ver aqui, onde é que está escrito isso aqui? Deixa eu ver aqui, ó. No Salmo 29, pode voltar aí um pouquinho, Salmo 29, olha o que está escrito aqui, para você não achar que eu estou falando da boca para fora, não. Eu estou falando assim, sem ler, porque eu já sei o que está escrito. Salmo 29, vou achar aqui onde é que está aqui, ó. No versículo 7, Salmo 29, versículo 7, diz assim, ó: a voz do Senhor, tem Bíblia que fala separa as labaredas de fogo. Na minha Bíblia fala, a voz do Senhor lança labaredas de fogo. Aqui tem tradução que eles fizeram para tirar o sentido da coisa mesmo, entendeu? Está dizendo aqui, ó, a voz do Senhor lança labaredas de fogo. Tem Bíblia que está escrito separa, mas não é separa, é lança. A tradução correta é que a voz de Deus, quer dizer, a palavra de Deus, ela lança labareda de fogo. Quando você enfrenta o mal citando a palavra, aquilo ali está lançando fogo sobre ele não resiste, entendeu? Se a pessoa, por exemplo, começa a sentir um sintoma de uma doença, e ela começa a confessar, eu estou doente, ela fica doente. Mas se ela repreende aquilo ali com a palavra de Deus, que diz, eu fui curado pelas feridas de Jesus, você está lançando labareda de fogo naquele espírito de enfermidade. Você acaba com aquilo ali. Tem um lugar na Bíblia que diz o seguinte, eu não lembro agora onde está, mas diz o seguinte, o profeta diz, eu vi o louco
lançando raízes, logo amaldiçoei a sua habitação. O que é isso? Ele percebeu que o mal vinha, ele logo amaldiçoou, ele repreendeu. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Veio um sintoma de uma doença, começou a sentir mal, sentiu alguma coisa, ou chegou uma notícia ruim no seu ouvido, que está acontecendo isso ou aquilo com o fulano, ou que vai acontecer, repreende. Você amaldiçoa a habitação. Você está vendo o louco, o Satanás, lançar raiz. É isso que ele está fazendo. Quando chega, por exemplo, vem um sintoma de uma doença, você começa a sentir mal. Aquilo é o louco, é o Satanás lançando raiz, é o demônio querendo botar a enfermidade em você, a enfermidade dele, porque a sua Jesus levou. O que você tem que fazer? Viu o louco lançar raiz? Logo amaldiçoei a sua habitação. Está amaldiçoado, está amarrado esse sintoma, está amarrado essa tonteira, está amarrado essa dor de cabeça, entendeu? Você repreende. Chegou uma notícia ruim no seu ouvido, está acontecendo isso assim, com fulano, com ciclano, amarra, amaldiçoa a habitação do louco, do demônio, entendeu? Aqui não vai, eu não permito que isso aconteça, eu amarro em nome de Jesus. Você tem que agir assim. É isso que diz a Escritura, quando o profeta disse: eu vi o louco lançando raiz, eu logo amaldiçoei a sua habitação. Amaldiçoa logo, não espera acontecer não. Chegou uma notícia ruim, veio um diagnóstico ruim, foi do doutor deu um diagnóstico que não agrada, entendeu? Amaldiçoa na hora, está amaldiçoado. Eu não aceito esse mal na minha vida, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Está escrito que ele verdadeiramente tomou sobre ele as minhas enfermidades, as minhas dores, levou sobre si, por suas feridas eu fui sarado. Então você repreende aquele mal. Entenderam isso? É assim que a gente tem que agir. Por que você tem que vir aprender? Porque se você não aprende, você não sabe. Mas quando você aprende, olha como é importante você vir aqui um pouquinho no domingo, porque você aprende coisas que vai servir para a sua vida toda, é para o seu bem, né? Então você tem que aprender essas coisas. Então marca aí no versículo 7 do Salmo 29 também, que é para você saber, né? Que diz aqui, que a voz do Senhor lança labareda de fogo. Pode crer nisso. Surgiu um mal qualquer, cita aquilo que você aprendeu na palavra de Deus, ela lança labareda de fogo sobre aquele mal não vai conseguir continuar na sua vida. Avança para o Salmo 62, por favor. Salmo 62. É para frente aqui, né? Tudo no meio da Bíblia aqui. Salmo 62. O versículo 8. Uai, gente. Isso mesmo, Salmo 62, versículo 8. Encontraram aí? Diz assim, confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele em todo o tempo. Em todo o tempo. No tempo bom, no tempo ruim, na hora difícil, na hora da morte, na hora da prosperidade, na hora da miséria. Confiai nele em todo o tempo. Aconteça o que acontecer, a coisa está indo bem ou está indo mal, confie em Deus. Mas o que você tem que fazer? Derramai perante ele o vosso coração. Entre em oração, abre o coração para Deus. Meu Deus, olha tudo o que está acontecendo, olha tudo que eu estou passando, olha como é que eu estou enfrentando esse problema, olha esse mal que está vindo. Coloca tudo diante dele. Por quê? Ele é o nosso refúgio, ele é o lugar onde você pode se refugiar. O que é um refúgio? É onde você se protege do mal. Quando você entra em oração, entra diante de Deus, ali você está protegido do mal. Aquele mal que veio para te atacar, ou que já está atacando, Deus vai te proteger sobre ele. Estão entendendo isso? Avança um pouquinho agora para o livro do profeta Isaías. Você está no Salmo, você vai passar Provérbios, você vai passar Cantares de Salomão, você vai passar Eclesiastes, né? Provérbio, Eclesiastes, Cantares de Salomão, chega no livro do profeta Isaías, no capítulo 50. É para frente, avançando aí, né?
Você está no Salmo, vai avançando, passa Provérbios, passa Eclesiastes, passa Cântico de Salomão, chega no profeta Isaías. No capítulo 50, livro do profeta Isaías, capítulo 50. Encontramos aí, gente, capítulo 50, versículo 10, diz assim, ó: quem há entre vós que tema o Senhor? Quer dizer, que respeite a palavra de Deus. O profeta está perguntando, né? Quem entre vós respeita a palavra de Deus e ouça a voz do seu servo? Quer dizer, a pessoa às vezes fala, eu respeito a palavra de Deus, mas ela não quer ouvir aquilo que Deus manda pregar. Às vezes Deus manda o pregador falar uma coisa, a pessoa não concorda, mas ela não, mas eu temo a Deus, eu respeito a palavra. Não, mas respeitar a palavra é você respeitar também aquilo que Deus manda falar com você, porque se está na Bíblia, é Deus falando, o homem é só o porta-voz, né? Às vezes eu venho aqui falar, mas quem está falando, não estou falando de mim, eu estou mostrando para você aquilo que está na Bíblia, então é Deus falando com você, né? Então está dizendo, quem há entre vós que tema ao Senhor? Quer dizer, que respeite a palavra, e ouça a voz do seu servo, quer dizer, que dê atenção naquilo que Deus manda o pregador falar. Então o profeta aqui, ele está explicando o que acontece, presta atenção para você entender. Ele está explicando o que acontece com a pessoa que respeita a palavra de Deus e que dá ouvido à pregação. Ele diz, quando andar em trevas e não tiver nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Então o que ele disse? Quando você estiver em trevas, não tiver luz nenhuma, aconteceu um problema, não tenho saída, não tem solução, não vejo como eu vou sair daquilo ali, o que ele diz? Confia no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Confia, invoca o nome de Jesus, se firma nas promessas dele, que vai acontecer. Eu quero agora fazer uma oração. Pode fechar sua Bíblia. Eu quero fazer uma oração pela saúde do corpo. Agora você só vai pedir pela sua saúde, você não vai pedir por ninguém. Agora eu não vou orar para mais ninguém, eu vou orar pela saúde. Você vai orar pela sua saúde. Se você puder ficar em pé, fique em pé para a gente orar. Eu quero que você feche os olhos, você vai colocar as mãos no coração. Eu vou dar um minuto para você falar com Deus, olho fechado, mão no coração. Você tem 1 minuto para você falar com Deus o que há de problema na sua saúde. Se não há problema nenhum, você vai agradecer, meu Deus, muito obrigado, eu estou muito bem, graças a Deus. Mas se tem uma unha encravada, um pelo de cabelo te incomodando, seja lá o que for, qualquer coisinha que te incomodar na saúde do corpo, você vai falar com Deus nesse 1 minuto. É agora, contando a partir de agora, 1 minuto para falar com Deus. Já deu tempo, né? Meu Deus, eu entro nesse momento na tua presença e na fé que o Senhor me concedeu, juntamente com a fé de cada pessoa que está orando neste momento, eu repreendo este mal que se encostou nessa vida, e eu vou exigir a saída desse mal agora, e é para a tua glória, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não consiste em palavra, não é blá blá blá, não é conversa fiada, é manifestação do poder de Deus. Então, meu Deus, manifesta o teu poder agora
sobre o corpo dessa pessoa. Fica de olho fechado, não abra o olho. Em nome de Jesus, Pai, desça o teu poder agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Onde houver qualquer enfermidade, qualquer anormalidade, seja ela psíquica, mental, física, espiritual, em nome de Jesus Cristo, eu paraliso essa obra de destruição que começou no corpo dessa pessoa. Eu amarro esse espírito causador do mal e eu ordeno: saia em nome de Jesus. Pai, toca agora em cada órgão, em cada membro, toca nos nervos, nos músculos, toca nos ossos, nas cartilagens, toca no sangue, meu Deus, toca na pele, toca no sistema da visão, no sistema da audição, no sistema do olfato, no aparelho reprodutor, no aparelho digestivo, no sistema linfático, no aparelho respiratório, no aparelho locomotor. Meu Deus, toca nas veias, nas artérias, nos vasos sanguíneos. Essa pessoa que vem tendo problema de sentindo dormência, sentindo um formigamento, em nome de Jesus, essa pessoa que vem sentindo as pernas pesadas, problema de má circulação, em nome de Jesus eu proíbo de continuar. Vi o louco lançando raiz, logo amaldiçoei a sua habitação. Está amaldiçoada essa enfermidade que está no corpo dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, venha a cura sobre o seu corpo, seja qual for o mal, em nome de Jesus eu mando, desapareça agora, para a glória do teu santo nome, Pai, assim seja, amém. E você diz: obrigado, Jesus. Pode assentar e creia, conforme o profeta disse. Quem é aquele que crê na palavra, né? Firme-se sobre o seu Deus, creia, esse problema já está eliminado, daí para frente não vai ter mais.